história verdadeira. História verdadeira. Jerônimo é um português. Ele veio ao Brasil, sim, em busca de trabalho, e ele arrumou na cadeira de João Romão, como cavaleiro. Veio, sim, com sua família e mudou-se para o cortiço que pertencia ao seu patrão. Chegando lá, ele logo se destacou pela sua força, porque ele era um ótimo trabalhador e ele era um cara pacato, um cara que não gostava de confusão. Acordava de 4 horas da manhã e ia dormir ao pôr do sol. Logo ganhou a admiração dos seus vizinhos, tanto dos seus vizinhos como daqueles que estavam ao seu redor. Acontece que ele se interessou por uma mulher que se chamava Rita Baiana. Ela é descrita como sensual, bonita, muito bonita. E ele se interessou, isso não é crime. Ele se interessou. Acontece que Rita Baiana ela tinha um companheiro, porque não era seu namorado, não era seu amante. Era apenas um cara que ela ficava vergonha. Só isso. Se encontrava. Então, esse cara, ele é descrito por Rita, sabe como? Como facínora. Sabe o significado de facínora? Cruel. O cara, o homem que aqui pintam como vítima, pela sua companheira, era descrito como cruel. E esse cara cruel, ele percebeu o interesse de Rita, com Jerônimo de Rita. Só que certa vez, ele ia para o cortiço, ele apenas viu os dois conversando na varanda. Ele entrou para casa, fechou a face para Rita e passou o jantar todo falando sobre dar caçadas e navalhadas. E ainda gabou-se, coisa que a acusação omitiu de ter matado 2 homens, 2 outros portugueses, porque para ele, português não era gente. Ele se orgulhava, porque para ele matar era não. Se orgulhou. Então, senhores, Rita, sabendo, ela conhecia a capacidade. Então, ela esperou o Jerônimo sair, pediu para ele vir conversar com ela e pediu para ele acautelar-se, porque ela sabia da capacidade do seu amante quando estava com os filhos. Página 78. O que acontece? Certa vez, como era de costume, fez uma festa. E por isso, ele foi lá e realmente os dois estavam conversando. Rita conversava com Jerônimo. E ele ouvia de longe, ele jantava. Foi lá e ofendeu Jerônimo, chamou-lhe de galego ordinário. Qual é o homem que gosta de ser insultado, senhor? Levantou e os dois começaram a brigar. Mas diferente do que foi dito aqui, quem foi posto ao chão foi Jerônimo. Por isso que ele voltou para casa e pegou um pedaço de pau. Porque consta na página 100. Pois não? Página 100. Página 100 consta que ele foi posto ao chão, foi para casa e pegou um pedaço de pau. E ainda consta na página 100 que só assim eles ficaram em paz de igualdade. Porque Jerônimo estava perdendo a luta. Porque por mais que ele fosse forte, Firmo tinha técnica, porque ele lutava na capoeira. E ele sabia a linguagem corporal do homem. Ele não estava no chão quando ele pegou a navalha, que Rita descreve como sua arma homicida, nas páginas 169. Ele pegou aquela navalha e ele rasgou-lhe o ventre. Jerônimo, um homem forte, foi posto ao chão, segurando as suas tripas, senhores. Ele segurou as suas tripas nas mãos. Isso foi defesa? Foi. Firmo saiu e, sabendo da sua conduta, escondeu-se no cabeça de gato, que era um cortiço vizinho. E, a partir desse momento, os encontros dele com Rita foram diminuindo. E ele, com raiva, porque ele presumia que havia ficado com Jerônimo, ele bebia. E mesmo Jerônimo estando em alta, 3 vezes sofrendo no hospital, ele ia lá. Ele ia. Para provocar Jerônimo. Página 169. Ele estava lá. Mesmo com Jerônimo no hospital. O que acontece, senhores? Ele percebe. Ele tem a notícia que Jerônimo teve alta. Sabe o que ele diz? Da outra vez ele me escapou, mas dessa ele não me escapa. Escapou de quê, senhores? Tentativa de homicídio. Quando ele pegou aquela navalha e ele rasgou-lhe o ventre, não foi com intenção de se defender. Foi com intenção de tirar-lhe a vida por causa de Rita Baiana. É minha cria. Então, senhores, e ainda disse mais. Irei me vingar dele e irei me vingar dela. Jerônimo em nenhum momento fala em vingança, mas firme fala. E ele disse que hoje não passa. Ele estava determinado a matar Jerônimo naquele
gente? Quem dirá Jerônimo? Então, senhores, ponham-se numa situação onde um homem ele passou 3 meses sofrendo em um hospital com uma ferida aberta. Passou 3 meses em cima de uma cama, acamado. O homem descrito como forte se segurava em um pedaço de bambu para voltar para casa. Ele não tinha como se defender. Ele não tinha. Não podia. Então, qual a situação do homem médio faria? O que um homem médio faria nessa situação? Onde ele está tendo sua vida, teve sua vida quase ceifada, e agora ia ter de novo. Porque ele tinha certeza que Firmo, assim como ele estava predeterminando, ir lá ia matá-lo. E Firmo ia, eu afirmo. Porque Firmo já matou 2 pessoas. Saiba, porque Rita, na página 169, ela afirma: Firmo já mataram tanta gente, mas já fizeram mal a tanta gente, que se não fosse Jerônimo, seria qualquer outro. Senhores, tem uma frase que eu acho bastante conhecida, que fala que basta apenas um dia ruim para que o mais santo dos homens haja como nada. Achem esse dia ruim como uma situação. Qual seria a atitude de um homem médio, por mais que ele seja santo, por mais moralista, religioso que ele fosse, tivesse sua vida quase ceifada? O que ele faria nessa situação? Porque eu afirmo, senhores, nenhum homem é inquebrável. Assim como Jerônimo também não é. Chega a ser engraçado como a autoria pinta Firmo de um homem bom, um homem de atitude, um homem que fazia tudo pelo correto. Excelente. Eu sinto pena pelo familiar de vocês, que foi comparado a um monstro como esse. Um homem que orgulha, que bate no peito e fala: eu matei 2 pessoas, 2 portugueses. Isso é pela ordem. Onde consta nos autos, Firmo se orgulhando de ter matado 2 pessoas. Se querem comentar isso. Se querem comentar isso. Se querem comentar isso. Eu leio para o Senhor. Depois do café, só falou em dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se de terrível, recordando façanhas de capoeirada, das quais sangrara tais e tais tipos de fama, não contando 2 galeiros que mandaram para a minhoca, porque isso para ele não era gente. Isso não é a única coisa, esse é apenas um dos fatos relatados sobre a personalidade de Firmo. Um homem, excelência, que já tinha cometido, além de 2 assassinatos, tentou contra a vida de Jerônimo, pois a intenção dele com certeza não foi fazer carinho com a navalha em seu ventre, onde um homem que ficou com as tripas teve que ver seu intestino em suas mãos por conta de um simples cochicho que ele dá no ouvido de Rita, e que Firmo nem havia escutado, não sabia do que se tratava, era uma conversa normal entre 2 pessoas. Esse homem é louco. A acusação vem aqui e fala que Jerônimo é obcecado por Rita. Excelências, Firmo é um obcecado, o que lhes garante que os 2 portugueses que ele matou não foi porque se envolveram com Rita, tiveram uma relação com ela, e Firmo não se aguentava ver Rita contra a pessoa, como é descrito também nos autos, que ele dava pau e pedras em Rita quando via ficando com outro homem que não ele. Entende? Então, uma pessoa que já tentou contra a sua vida, e quando sabe que no dia que você recebeu o alta, fala: o desgraçado me escapou da primeira, mas da segunda não escapará, e hoje ele não passa. E excelência, o pior de tudo, porque eu me arrepio ao falar, um homem tem a capacidade de ameaçar uma criança de morte, ameaçar uma criança, excelência. Não é um homem adulto, é uma criança. Eu gostaria que as questões de ordem ficassem restritas às nulidades. É o caso? Do contrário, por favor, peçam uma parte. Não, eu só queria saber onde consta nos autos. E se eles pudessem só ler esse trecho, onde ele tenta ameaçar uma criança. A defesa consegue uma parte, a acusação? Eu gostaria de ler a parte. O senhor tem a palavra, o senhor pode ler o que quiser. Quanto tempo? Só esclarecendo a parte que não foi concedida, o senhor está dentro do seu tempo, tá? Tem mais meia hora. Um latino, morador de cabeça de gato, veio a sentar-se na mesma mesa e sem rodeio, deu-lhe a notícia que até a véspera o Jerônimo tivera algo no hospital. E aí Firmo acordou com um sobressalto. O Jerônimo apresentou-se hoje pela manhã nesta live. Como soubeste?
disse-me o pataco. Ora, aí está o que é, exclamou o capoeira, soltando um murro na mesa. Que é o que? Interrogou o mulatinho. Nada, é cá comigo. Toma alguma coisa? Ele fala, aí veio no copo e fiz mais um murro no fim de uma pausa. Não há dúvida. Por isto é que a Peru ultimamente me tivesse mudado. E em um ciúme doido, um desespero feroz, rebentou-lhe por dentro e cresceu logo com um acentinho ferino. Precisava se vingar-se dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. E não bastou somente isso, excelências. E não passa de hoje mesmo. E aí ele olha para a criança, para o mulatinho e fala, olha, disse ao companheiro de mesa, disto, nem um pio lá com os carapicus. Se abris o bico, dou de cabo da pele. Já me conheces. Me conheces com que, excelência, a sua fama. Todos sabiam quão terrível o filho era. E Jerônimo sente medo. Medo é uma palavra frágil, porque aquele homem sentiu terror, sentiu um pavor, um desespero por sua vida, pois ele sabia que o filme terminaria o que começou. E isso é tanto que quando ele volta, descrito como a doutora esclareceu os fatos, quando ele volta apoiado num pedaço de bambu, um homem que é descrito como corpo de touro, uma pessoa extremamente forte, e volta magro, e sem conseguir andar sozinho, tendo se apoiado num pedaço de madeira para conseguir andar, excelência. Os seus amigos do cortiço, que lá estavam na hora, não conseguem deferir uma única palavra de consolação para com ele. Sabe por quê? Porque ao ver a situação daquele homem, já sabiam o seu destino, que filho viria terminar o que começou, pois ele era um homem terrível, e é por isso que nós viemos aqui hoje, pedir pela absolvição motivada de Jerônimo, pois o mesmo não agiu por amor, como a promotoria disse, não agiu por um motivo fútil, ele agiu por salvar a sua vida, por medo de morrer. E não era apenas uma suposição, era uma certeza. Firmo já havia matado outros dois, e Jerônimo seria o terceiro. Ou sabe-se lá mais quantos ele matou. Ou seja, é com base nisso que nós pedimos aos senhores que, por favor, acredito, deixei claro todos os motivos, o desespero que Firmo representava, o perigo que ele representava para a vida de Jerônimo. E ele sabia que se ele não desse o primeiro passo naquela hora, Firmo mudaria. Como ele deixa bem claro na página que eu acabei de ler, que daquele dia não passaria, excelências. E Jerônimo sabia a situação que se encontrava fraco. Outra coisa também que eu gostaria apenas de especificar é sobre a briga. Realmente, Firmo franzino, um homem magro, mas, excelência, é engraçado. Um homem que, tanto descrito como franzino, espanca Jerônimo, espanca. O terror, o medo que as pessoas sentem por Jerônimo na hora da briga é tanto que eles têm, as mulheres e os trabalhadores tentam impedir Firmo. E alguém consegue? Não. O capoeira andou, o terrível capoeira, como é descrito nos autos, não é parado por ninguém. E começa a bater em todos que o tentam parar, sem distinção se era mulher, homem ou criança, excelência. Mais uma vez eu descrito aqui como um animal enfurecido que desconhecia todos que viam. Batiam os pés e as mãos. Como minha amiga relatou, quando Jerônimo finalmente pega um pedaço de pau, é que ele tem barra de igualdade na briga, excelência. Um homem desarmado só conseguiu, Jerônimo, até o momento, só conseguiu entrar em igualdade quando se armou. Ou seja, Firmo era qualquer um, apenas um homem franzino, e mesmo quando Jerônimo estava com um pedaço de pau, Firmo consegue esquivar-se de suas cacetadas e se aproxima num pulo e rasga-lhe o ventre de um lado a outro, excelência. Entende? Este não é um homem qualquer que estamos falando. É um fascínio, como sua amada descreve, um homem terrível, que comete crimes com crueldade pelo puro e belo prazer de matar. Este homem é um monstro que estão aqui defendendo hoje. E nós vemos aqui, por favor, peçamos que absolvam ele por tudo que eu expliquei e o perigo que ele apresentava para Jerônimo. Jerônimo agiu apenas por medo de morrer. Ele foi por zelo a sua vida, excelência. É nesse sentido, excelências, que se vossas excelências não acatarem a absolvição, que acate o homicídio privilegiado, como mostrarei a seguir. No artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse artigo é uma causa de diminuição de pena. Homicídio privilegiado. Foi impelido por um motivo de relevante valor moral, social, que Jerônimo fez isso. Foi impelido por sentimentos nobres que aquele homem cometeu o crime. Segundo na
nas folhas, nos autos, na folha número 40, ele era um homem de honestidade a toda prova e uma primitiva simplicidade de seu modo de viver. Nas folhas 41 vai falar o prestígio e a consideração que Jerônimo gozava foi pouco a pouco se reproduzindo em seus novos companheiros do cortiço. Ao cabo de algum tempo, era consultado e ouvido quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se de frente dele como defronte de um superior. Veja que homem, que consideração ele tinha perante todos. Fazia-se, segundo a folha 74, contemplativo e amoroso. Quanto a Rita, ela falava, agora todo ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, aquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranquilo, que mataria o Firmo com uma punhalada, mas que, presta atenção, mas que, na sua boa fé, se deixara navalhar pelo Facínora. Facínora é um perverso, um homem perverso, que comete crimes de maneira cruel, pessoa malvada que age com perversidade. Veja como o Firmo era considerado um Facínora. Jerônimo, Vossas Excelências, era digno de apreço. Ele era notável, ele era importante para todos. Por compaixão e piedade, se Vossas Excelências não entenderem por absolvição do réu, que entendam por homicídio privilegiado, porque pelos motivos que ele agiu, tinha um relevante valor social e moral. Ele não agiu por nada. Coloque-se no lugar deles. Coloquem-se. Seus familiares, pensem em seus familiares, vendo um homem desse. Essa pode ser a única chance de Vossas Excelências fazerem justiça. E façam justiça, Excelências. Façam justiça. Firme era, continuando, esse relevante valor, segundo os autos, entendia que Firmo era agressivo e capaz de fazer qualquer coisa por adoração a Rita. E usando o filósofo Kant, o doutrinador, o homem conceituado, ele dizia que um homem em um estado de adoração por alguma coisa era capaz de perder os princípios e os sentidos para fazer qualquer coisa. Ele era capaz de impelir e impossibilitado de ter a vontade da razão, ele perde a razão, assim como o Firmo perdeu a razão. Firmo, está nos autos, era líder dos maltas. Vossas Excelências entendem o que é malta? Malta é coletivo de pessoas agressivas, coletivo de desordeiros, de vagabundos, agrupamento para agredir. Ele era líder dessas pessoas, de pessoas vagabundas. Ele representava essas pessoas, Excelência. Veja que pessoa que Firmo era. Continuando, Excelência, a gente prova nas folhas 44. Ele era um vadio, era oficial de torneiro, perito e vadio. Afogava-se numa boa pândega com a Rita baiana, a Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. O próprio Firmo fala isso nas folhas 49. Que homem que menospreza a figura de uma mulher, que menospreza a amante, sujeitava-se a ele, que ele continua nas folhas 50. O Firmo então pintava o caneco, dava por paus e pedras, enchia, falando de Rita, de bofetadas. Me poupe! Que homem é esse? Que batia na mulher, enchia de bofetadas, e a acusação aqui quer colocá-lo como um homem que não fazia nada. E nas folhas 78 ele fala dos galegos que matou, que não considerava a gente. A Rita própria falou ao Jerônimo, que conhecia bem o amante, sabia quanto ele era capaz, por influência de ciúmes. Folha 78, eu provo nos autos, foram firme intimado. E quando ele dá a navalhada no Jerônimo, sai os seus intestinos,
Logo após, o dono do cortiço, João Romão, expulsa o firmo pelo seu mau comportamento, que não é de hoje, sempre foi. Nunca mais, disse o João Romão, nunca mais pôs os pés aqui em casa, sob pena de entregar à polícia. Esse ciúme doido falava nas folhas 131, que precisava de vingar-se dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, disse Firmo, mas não lhe escaparia a segunda. E não passaram de hoje mesmo, porque ele respirava de febre, de vingança e de ódio. Segundo, o STF usa um precedente aqui, o STF, quando há qualificadoras e elas coexistem no crime, com as privilegiadoras, deve-se sobrepor as privilegiadoras, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 76.196. E o próprio STF define isso, que deve-se prevalecer os motivos. Assim, encerrando, o Jerônimo, motivado por preponderâncias, por prevalência das privilegiadoras, ele estava assim em um estado de perturbação de consciência, como afirma na folha 143, que fala, os outros três não diziam a palavra, isso no momento do ato que eles estavam matando o Firmo. Afavam, a bater sempre tomados de uma irresistível vertigem. E vertigem é um descontrole emocional, uma ausência de razão, e isso, segundo o artigo 67, é causa de prevalência das privilegiadoras. O artigo 67 diz o seguinte: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes de crime, da personalidade do agente da reincidência. Eles, por esse artigo, deve-se haver prevalência da privilegiadora por motivos preponderantes subjetivos do agente. Firmo já não lhe parecia no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples facínora, armado de uma navalha, velha, desleal e homicida. Homicida, pois Firmo, como consta nas páginas 78, como já foi informado e esclarecido pela Defensoria, já tinha informado, quando se gabava, batendo em seu peito, que tinha matado 2 galegos, 2 outros portugueses. E no momento da briga, nas páginas 100, como consta nos autos, ele olha para Jerônimo e diz assim: dou-te um banho de fumaça, galego ordinário. Se isso não é ameaça suficiente, eu vos digo que no momento da briga, após Firmo desferir um golpe eu vou até mostrar para vocês, uma navalha, rasgando-lhe o ventre de uma ponta à outra, você sabe o que a galera do cortiço gritou? Todos, sem exceção, na página 103, diz: matou, matou, matou. Pois sabia ali que ele poderia morrer. Aquele homem estava com suas tripas nas mãos, para não cair ao chão. E depois disso, ele foi internado por 3 meses. Vossa Excelência, 3 meses entre a vida e a morte. E eles, aqui hoje, o Ministério Público, vai tentar passar para vocês que esse momento, que ele precisava de apoio medicinal, ele estava planejando e premeditando um crime. Um homem que não tinha nem capacidade, estava gastando toda essa energia tentando sobreviver, mas não, ele estava premeditando sim. Ele queria a morte de Firmo a qualquer custo, não sobreviver. Mas, quando ele saiu, aquele homem escultural, descrito como pescoço de Hércules, corpo de touro, fez a mulata Rita Baiana, que antes não expressava nenhum tipo de sentimento, cair no choro quando via o estado que ele se apresentava. E é por isso que pedimos aqui hoje, e temos convicção que a absolvição motivada, neste caso, é a solução. Pois este homem, ele não agiu por motivo fútil, não agiu impelido por sem nenhum tipo de sentimento, ele não foi frio, não. Ele agiu somente pelo medo de morrer, porque Firmo, como consta nas páginas 129, quando se embriagava, mesmo com Jerônimo internado, ele ia ao cortiço bêbado e fazia ameaças.
dizendo que Jerônimo não passaria quando botasse o pé naquele cortiço, ele morreria. E Rita falou que se não fosse um, seria o outro, pois aquela briga desencadearia algo fatal para um dos lados. Vossa Excelência, eu peço que vocês se atenham a este boneco. Vejam esse boneco como Jerônimo. Firmo, usando uma navalha, desferiu um corte rápido, rasgando não só a camada de gordura, como o tecido, fazendo as tripas de um homem grande e viril, que trabalhava numa pedreira e era o melhor dela, caía ao chão. Este homem, aterrorizado, amedrontado e com qualquer outro sentimento que venha embargar sua mente, via-se encurralado. Encurralado ao ponto de ter que bolar uma forma de se proteger de um homem que era descrito pela sua própria amante como um louco, enciumado e que não sabia do que ele era capaz, motivado pelo ciúme. E é por isso que eu digo que se não fosse Jerônimo hoje, aqui na banca dos réus, seria Firmo. E quem estaria hoje no ML seria Jerônimo. Rita Baiana, que ela é assim. E Rita Baiana. E sabe-se lá mais quantos ele poderia matar, por ódio ou ciúme novamente, como o louco que era. Mas, se vocês não entenderem pelo motivo de absolvição motivada, que vocês pelo menos dê a punição cabível a este homem. Homicídio privilegiado. As duas teses aqui que viemos sustentar. As duas teses que acreditamos fielmente que é eficaz para este caso. A defesa hoje aqui, ao contrário do Ministério Público, não vem fazer ensinação. Porque o senhor, doutor, poderia até rasgar a sua AB, porque você é um bom ator. Porque hoje aqui, vocês vêm criar um teatro com o que lhe convém. E a defensoria não admitirá um show. Viemos aqui, sérios e convictos, que estamos tratando da vida de um homem. A vida de um homem. E é por isso que eu vos peço, que se não entender por absolvição, que entenda por homicídio privilegiado. Venho aqui falar sobre as perguntas que irão ser produzidas aos senhores. Primeira, quanto à materialidade do crime. Quanto à materialidade do crime, os senhores dirão sim, pois houve uma morte sim. Quanto à autoria do crime, senhores, tanto a acusação como a defesa não divergem do assunto. Jerônimo foi o autor do crime, então os senhores dirão sim. Mas se os senhores, por assim entenderem que Jerônimo é inocente, os senhores deverão absolver esse bom homem, como já foi na tese, como já foi explicado aos senhores na tese já elucidada pela defesa anteriormente. Mas se os senhores não entenderem que Jerônimo é inocente, peço-lhes encarecidamente, senhores, que Jerônimo responda então por homicídio privilegiado, pois Jerônimo agiu por relevante fator social e moral. E nisso, como é visto, como vimos anteriormente, o juiz deverá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Por que relevante fator social? Relevante fator social em que atinge a esfera da sociedade. Concordam comigo que Firmo era alguém perigoso para a sociedade? Batia numa mulher que ele tinha relações, havia matado 2 vezes já, sabe lá quantas vezes? A defesa tem 1 minuto. Sabe lá quantas vezes? Ameaçaram uma criança, era líder de uma malta. Senhores, irrelevante fator moral no que atinge ao interior de Jerônimo. Jerônimo levou uma navalhada de ponta a ponta, que para segurar suas entranhas teve que colocar as mãos, senão ela iria ao chão. Passou 3 meses agonizando no hospital. E ao sair, escuta a notícia de que Firmo diria que acabaria com o que tinha começado. Então os senhores dirão sim para o homicídio privilegiado, se não entenderem que Jerônimo é inocente. Mas se lhes forem perguntado se os senhores acatam a tese sustentada pela acusação de homicídio privilegiado,
expressamente tipificado no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 4º, quais que sejam as qualificadoras, os senhores dirão não, pela tese já sustentada pela defesa. Doutor, obrigado. O tempo acabou. Ademais, a defesa encerra e agradece. Bom, finalizada a sustentação oral da defesa, eu gostaria de perguntar à acusação se vão à réplica.